A administração pode exigir certificações, a exemplo do Inmetro, ABNT, etc., para fins de participação na licitação? A pergunta, Bruno, nem sempre ela pode ser tão objetiva a ponto de se resumir a um sim ou não. E eu sei que muitas vezes o licitante lá do outro lado fica esperando essa resposta, né? Infelizmente ou felizmente, no campo do direito isso não cabe. Então a resposta é depende. E muito licitante fica incomodado quando o advogado dá esse tipo de resposta, né? Mas é inevitável, porque a gente precisa analisar o contexto do porquê estão sendo exigidas essas recomendações de se ter a BNT ou até mesmo o Inmetro. Eu vou dar um exemplo da exigência do Inmetro. Existem produtos que, para serem comercializados, compulsoriamente eles precisam ter o registro no Inmetro. Por exemplo, brinquedos infantis, que ele gera o risco, às vezes, de criança engasgar, eletrodomésticos com lâmina. Então, há um rigor e um controle do Estado para que você comercialize produtos com qualidade e segurança. Então, nesses casos, obviamente que a exigência de um Inmetro é totalmente plausível. Agora, se não é um requisito obrigatório para que se comercialize o produto, aí ele já não deve ser exigido. Por isso que a resposta é depende. A gente precisa analisar o caso concreto e entender se é o caso de se exigir alguma regra específica para aquele produto ou aquele serviço ou não. Isso acontece tanto para o Inmetro como também para a BNT. A regra é a mesma. Inclusive, se a gente hoje for fazer uma pesquisa jurisprudencial, vai se deparar com isso. E aí é um outro ponto que até eu trago e é uma crítica que eu faço. Que existem muitas pessoas que pegam a ementa de uma jurisprudência e fazem daquilo uma verdade. Sem entender o contexto. Sem ler, estudar ela inteira, né? Sem ver a construção lógica e jurídica daquela decisão para defender o seu ponto de também, vista. Né? Exatamente. Principalmente acórdão, né? Que todo acórdão agora virou jurisprudência. Então, é importante sempre avaliar essa construção lógica, jurídica e o caso como um todo. Aí você vai poder ter a certeza se aquela exigência ela é cabível ou não. Então, a resposta objetivamente é depende e vai ter que analisar o contexto prático.